Como funciona um fundo de investimento na prática? Entre as diversas opções de aplicações financeiras no mercado, os fundos de investimentos se destacam por serem uma forma de diversificar a carteira de uma maneira mais simples. Isso porque em um fundo, basicamente, o investidor compra uma cota de participação em um grupo de investidores, que confia a administração do seu dinheiro para a gestão desse fundo, o que é uma responsabilidade de um gestor, que compra e vende os ativos para obter o devido lucro. Os fundos também costumam ser classificados de acordo com os tipos de ativos os quais se dedicam. Pode ser, por exemplo, fundo de renda fixa, fundo de ações, fundo de multimercados, fundo cambial. E geralmente os fundos trabalham com categorias de ativos específicos, o que é definido no regulamento de cada fundo. O regime de tributação e de taxas pode variar bastante de um fundo para o outro. Portanto, é necessário pesquisar e tirar todas as dúvidas com o seu assessor de investimentos antes de investir. Como é a estrutura dos fundos de investimentos? Vamos lá. Os fundos de investimentos funcionam como uma espécie de condomínio, onde os cotistas se reúnem como se fosse um morador de um apartamento e o gestor, que é o síndico, e a administração cuida da infraestrutura coletiva. Os fundos possuem uma estrutura bem organizada, com regulamento e CNPJ próprio, e a divisão de tarefas entre os setores que compõem a gestão e administração dos fundos. São 5 os principais cargos-chave: gestor, administrador, custodiante, distribuidor e o auditor independente. Para atuarem em suas atividades, todos esses profissionais precisam ser autorizados pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que tem a função de regulamentar e fiscalizar o mercado de investimentos. Como funciona o fundo de investimentos? As duas principais figuras do fundo são o gestor e o administrador, que são responsáveis pela maior parte de todo o funcionamento do fundo. Sendo assim, cada um dos 5 cargos citados desempenha a sua função específica. O administrador, por exemplo, é responsável pela criação do regulamento do registro do fundo nos órgãos competentes, que são CNPJ, CVM, Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Pela contratação, os demais profissionais para compor o quadro do fundo, como gestor, auditor, o auditor independente e o custodiante, precisa ter as suas devidas certificações. Logo, a função do administrador é parecida com a do síndico de um condomínio, pois ele é o encarregado de cuidar e fiscalizar todas as atividades daquele fundo. O gestor, ou asset, é o responsável por selecionar, comprar e vender os ativos que irão compor a carteira do fundo. Ele é encarregado de elaborar toda a estratégia de alocação dos recursos financeiros dos cotistas dentro do que é permitido no regulamento do fundo. Esse gestor é quem executa as ações, podendo, dentro dos limites, decidir quais títulos comprar, vender ou manter na carteira, com o objetivo de garantir a longevidade e o crescimento contínuo do fundo. O custodiante é encarregado de realizar a parte operacional do fundo, como a compra e a venda de cada ativo, e guardar os mesmos. O auditor independente é um prestador de serviço contratado pelo administrador do fundo, que possui a função de verificar anualmente se as informações prestadas pelo gestor e pelo administrador estão evidentemente de acordo com as normas e os regulamentos vigentes. Já o distribuidor é a instituição financeira responsável por realizar o atendimento ao investidor, concretizar a venda, ou seja, a distribuição das cotas do fundo. No caso, os distribuidores são as nossas cooperativas de créditos. Por exemplo, todas as funções citadas são desempenhadas por equipes de maiores ou menores de acordo com a complexidade de cada fundo. Qual é o objetivo da taxa de administração e da taxa de performance dos fundos de investimentos? Muito importante isso, e eu lhe peço que tenha total atenção. A taxa de administração representa o valor cobrado para a prestação dos serviços do fundo aos seus respectivos cotistas. Ou seja,
Dentro dessa cobrança já estão embutidos os pagamentos pelo trabalho do administrador, do gestor, de todas as despesas operacionais, de auditoria e distribuição que o fundo necessita arcar. A taxa de administração é corriqueira para a manutenção de qualquer fundo e é cobrada anualmente sobre um percentual definido no regulamento. Normalmente, a taxa de administração pode aumentar de acordo com a complexidade de cada fundo. Por exemplo, para fundos de renda fixa é bem simples, já porque é uma gestão passiva, que só buscam replicar um indexador, tipo Selic ou CDI como benchmark. A taxa de administração pode ser relativamente mais baixa, menos de 0,5% ao ano, de acordo com a média do mercado. Já em fundos de ações, a taxa de administração costuma ser mais elevada, pelo simples fato da sua complexidade da alocação dos ativos. O gestor trabalhará mais e precisará de uma equipe maior, com mais analistas e ferramentas de monitoramento de risco e oportunidades do mercado. Por esses motivos, os fundos com gestão ativa tenderão a ter taxas de administração maiores do que fundos de gestão passiva. A taxa de performance, por sua vez, funciona de maneira diferente, pois é cobrada apenas quando o fundo supera o seu objetivo de lucro. Ela corresponde normalmente a 20% sobre a rentabilidade excedente. Então, ela só é cobrada na hipótese de alta performance da gestão do fundo, o que é algo positivo para qualquer um dos seus cotistas, o investidor. Se trata de uma premiação ou um estímulo para o bom desempenho do gestor quando ela vai além da meta de rentabilidade prometida aos seus respectivos cotistas. Para que a taxa de performance possa ser aplicada, ela deve estar prevista expressamente no regulamento. Em geral, essa cobrança costuma ser semestral, de forma automática, caso o gestor ultrapasse a meta de rentabilidade para aquele período. Mesmo assim, o investidor deve avaliar a situação na qual existe cobrança de taxa de performance e descobrir se ela faz de fato sentido para si mesmo. Por exemplo, em um fundo com gestão ativa que busca superar o CDI em um percentual razoável, a taxa de performance pode fazer sentido, o que costuma acontecer em fundos de multimercado. Já em outro fundo que busca acompanhar ou está atrelado ao CDI, pode não fazer tanto sentido a cobrança de taxa de performance, pois se trata de um fundo com estrutura administrativa com gestão passiva, como é o caso dos fundos de renda fixa. Bem, diante de tudo que foi apresentado aqui sobre fundos e investimentos, eu recomendo que você acesse o nosso site www.corporateinvestimentos360.com.br para você abrir a sua conta, que não tem custo nenhum, não tem tarifa. Você vai fazer análise do seu perfil de investidor e aí você vai ter um resultado, se é conservador, moderado ou arrojado. Vamos supor que você tenha um perfil arrojado. Nesse caso, a gente vai investir no máximo 30% em ações. E aí vamos fazer uma conta redonda, vamos supor que você venha investir R$100 mil. Você pode investir 500, pode investir 500 mil, R$1.000, 10 mil, 1 milhão. Mas vamos fazer uma conta redonda de 100 mil, porque esse valor é um valor que a gente consegue diversificar bastante já a sua carteira de investimento. Então, no máximo 30% para o teu perfil arrojado em ações. 20%, que seria 20 mil, em renda fixa. Então, com 20 mil, a gente pode comprar 5 ativos de R$4 mil. Já em ações, 30 mil, vamos botar aí, supondo 6 ativos, uma carteira de investimento com 6 ativos, cada um com R$5 mil. E 50 mil em fundo de investimentos. Nesse caso dos 50 mil, nós podemos diversificar 10 fundos de 5 mil. Pode ser mais, pode ser menos. E nesses fundos nós temos uma carteira de mais de 730 fundos de investimentos diferentes para a gente montar a sua carteira, ok? Então, um grande abraço. Lembre-se, www.corporateinvestimentos360.com.br. Grande abraço e vamos que vamos.